Bora lá, pessoal. CV Connect agora no quinto dia da Copa. Vamos passar limpo aqui a primeira rodada da Copa do Mundo em 2022. Continuamos aqui com o Thiago Saraiva, direto de Belgrado, na Sérvia. Ele que estava num pub, teve que sair para comemorar. E Vinícius Lamanes, que está triste, porque a Argentina, infelizmente, não deu caldo nessa primeira rodada. Vinição, começa Prim- contigo aí. Primeira rodada, apenas a primeira rodada. Teremos ótimos jogos nessa segunda rodada da Copa do Mundo. Tá Iniciando certo. amanhã, Holanda e Equador. Sim, Os- isso é um tema para o terceiro bloco. Vamos falar aqui da primeira rodada. Eu acho que dos times que são considerados favoritos, todos, na minha opinião, passaram com louvor, mas a seleção brasileira Temos, mais por conta da, da dificuldade do adversário, né? Nós tivemos aí, ô menos, Giovanni, no grupo A, como diz o nosso amigo Vinícius antecipou, Holanda e Equador vão se enfrentar já na próxima rodada. E nessa primeira rodada, tanto a Holanda como o Equador conseguiram vencer suas partidas e fizeram 3 pontos já pelo grupo A. Então amanhã podemos ter uma seleção já se classificando também para a próxima fase. Se houver vencedor nesse jogo, provavelmente estará classificada a segunda fase da Copa. Se a Holanda ganhar, é ela, né? Ela já é classificada, porque depois ela vai enfrentar Catar e aí provavelmente Senegal vai ganhar amanhã. Né? Então, Senegal e Equador, pela tabela, um vai matar o outro, Brigariam pela segunda entre vaga, aspas, né? justamente. pode Mas, ser decidido pelo saldo de mas gols no final. por falar em O primeira saldo de rodada, gols deve influenciar muito, né? mas por falar em primeira rodada das grandes seleções europeias, sem dúvida, em termos de futebol, foi a que mais me decepcionou foi a Holanda. Porque só bola na área, só bola na área, só bola cruzada, não tem assim um jogo envolvente, joga um jogo bem, outro jogo mal. Então, assim, mas a Alemanha perdeu para o Japão. A Alemanha perdeu jogando bola para o Japão. Perdeu no cansaço físico. A Holanda não. A Holanda não tem jogo. Mas é A claro que a Holanda não gente tem. apresentou um bom futebol na primeira rodada. Não. Desses grandes times Esperava-se, europeus, realmente esperava-se mais da Holanda. muito mais, muito Em, mais. em Mas ela relação pega ao também um grupo acessível para ela, né? O problema o é a que segunda facilita, rodada. né? É igual a França, por exemplo, também não se despontou tanto, apesar do 4-1, né? A gente fala a França não foi bem, é engraçado você falar esse tipo de coisa, porque ela ganhou o jogo dela de 4-1, mas o grupo que ela saiu facilita bastante para a classificação da equipe francesa também. Também. Não que o time reserva da França é melhor do que muitas outras seleções que estão disputando o Mundial. Então, mas mesmo assim, quando a gente pega a falar de título, a França deu uma caidinha em relação aos demais times que seriam, teoricamente, os favoritos, mas a França pegou adversários para a primeira fase, teoricamente, mais fáceis do que as outras seleções. É o que a gente já vinha falando aqui. O grupo da França é um grupo bem acessível para ela. E assim, com todo respeito, Tunísia e Dinamarca não têm condição de fazer frente à França, não. Só para seguir aqui, ô, galera, a questão, a gente falou do grupo A, em que Holanda e Equador se enfrentam. No grupo B, vamos seguir pela ordem aqui. Grupo B, nós temos a Inglaterra, que saiu despontando naquela goleada em cima de Irã, e tivemos um empate entre Estados Unidos e Gales. Então, agora nós teremos a próxima rodada, em que Inglaterra pode também vencer sua partida e já se classificar para a próxima. A Inglaterra apresentou, sim, Giovanni ou Vinícius, um bom futebol, que mantém o time de acordo com nossos posicionamentos lá nas primeiras rodadas como favorita a figurar entre as primeiras colocadas da Copa do Mundo. Mantém, mantém sim, mas é aquilo que eu te falo. Uma coisa é você jogar contra o Irã, outra coisa é você jogar contra a Sérvia.
O time do Irã desmontado, em crise, com problemas no país, né? É bem mais fácil você jogar. E mesmo assim, a seleção inglesa levou 2 gols do time iraniano. Então, a parte ofensiva pode ser uma parte boa do time, mas a parte defensiva ainda tem muito a se ajustar. E amanhã será um bom teste, que amanhã é Inglaterra contra os Estados Unidos. Um bom teste para a gente perceber como se comporta a seleção inglesa e principalmente, já que nosso nobre amigo Giovanni estava citando, para ver como a defesa da Inglaterra irá se comportar. Não menosprezando nenhum time que está participando da Copa, mas a gente tem que ser realista. A Inglaterra talvez figure naquele patamar, vamos dizer assim, classe a título, ou primeira classe ali para disputar o topo da Copa. Temos Gales, Estados Unidos que figuram ali na tabela, na intermediária, e temos Irã que figura realmente na parte de baixo. Então agora a gente vai poder medir essa força da Inglaterra com um time intermediário, pelo menos, né, Vinícius? É isso que você está colocando aí, né? Sim, no caso, sim. O time dos Estados Unidos, apesar do retrospecto, creio ele que ele vai tentar partir para cima, porque todos querem passar. Essa é a certeza. Todos querem passar para a próxima fase. E para isso precisam ganhar. Eu acho que eu acho que a seleção do Irã a gente não pode descartar ela na segunda posição ainda, porque ela ainda vai enfrentar Estados Unidos e País de Gales, mas entre o nível da Inglaterra e dos Estados Unidos e País de Gales tem uma disparidade. É o que Então, nós falamos, né? Como se a Inglaterra fosse de uma classe A, Estados Unidos e Gales de uma classe B, talvez Irã na classe C. A tem uma diferença do Irã para disparidade a Inglaterra é muito grande, e eu mas acho, talvez seja possível chegar ali para brigar com a classe intermediária, talvez. eu acho que sim que a seleção do Irã ainda pode disputar esse segundo lugar, mas é aquele negócio, se ela ficar em segundo lugar, a projeção que a gente está fazendo aqui é encontrar a Holanda na próxima fase. Pode ser também que ela passe, porque a Holanda também não está apresentando um futebol daqueles tops, né? Eu já, Mas não sei se vai muito longe, não. eu já não acredito nessa volta por cima da seleção iraniana. Eu acredito que vai ficar a segunda vaga aí realmente entre Gales e Estados Unidos. Mas futebol é aquilo, né? Só jogado para a gente saber, né? E Justamente, a Agora primeira, nós vamos... uma Agora, a caixa de Giovanni. primeira rodada surpresas. demonstrou isso. Agora, Giovanni, faz um favor. Manda a caixa de lenço lá para o nosso amigo lá, porque agora é o grupo C. Agora nós vamos falar Minha, da grande líder, a Arábia Saudita. minha Incito Vinícius, ¿qué pasó con Argentina en este primer partido? Que no se puede hacer, no se puede hacer nadie contra Arabia Saudita. Rapaz, o negócio foi estranho. Também é pouco. Não, o time da Argentina decepcionou, sim, com certeza. Eles buscaram um jogo? Sim, com certeza. Foram muitos impedimentos? Nossa, vários impedimentos. O time da Arábia Saudita soube muito bem trabalhar a linha de impedimento. E o camisa 10 da Arábia Saudita matou a Argentina. Pero mi amigo Vinicius, la prensa argentina está hablando que el VAR erró en la marcación del gol de Lautaro. ¿Es verdad? Olha, eu não posso dar uma opinião precisa porque você vai falar que eu tô torcendo para a Argentina.
Deixa eu falar em Mas, português aqui para o povo entender. É o seguinte, a imprensa argentina está dizendo que um dos gols anulados o VAR errou e que foi um gol do Lautaro Martínez, que o Lautaro sim, Martínez não estava meio metro à frente. E a gente vê claramente no vídeo que o Lautaro estava 1 metro na frente, né? Enfim, O interessante desse grupo é que se a gente pegasse o que a gente fez, a análise antes de qualquer jogo, a gente colocava uma Argentina em primeiro isolado, sem discussão, um México e Polônia brigando por uma segunda vaga e a Arábia Saudita provavelmente fora da Copa já na primeira fase. e agora, Depois da primeira rodada realizada, nós temos a Arábia Saudita como líder do grupo. cara, que fim melancólico para a Argentina se perder do México, hein? E Só o que nós temos povo, uma questão, né? O empate ah, que houve entre nunca vai Polônia, acontecer. o Nunca vai empate, o acontecer. 0-0 entre Polônia e México deixou a Argentina ainda viva. é viva, mas ela joga o mata-mata já na próxima rodada, porque ela pode cair na próxima rodada. Se a Enfim, Arábia vencer a Polônia e México ganhar da Argentina, aí complica. A Argentina estará fora da Copa. não, e se a Polônia ganhar da Arábia também. Se a Polônia ganhar da Arábia e o México ganhar da Argentina, os dois estão com 4 pontos ali na frente, a Argentina zero, não chega em quatro. E, Simplificando, e a Argentina tem que hoje, ganhar a todo custo. Os dois e jogos, né? hoje, olha só, hoje Galvão Bueno deu um dado. Desde 2002, que um camisa 9 da seleção brasileira não marcava na estreia. Desde 2002 que a Argentina não cai na fase de grupos. Eu espero que isso aconteça. Eu não espero. Eu gostaria muito de ver um Brasil e Argentina, assim como meu amigo Vinícius, na final de uma Copa. Mas para isso o Brasil tem que passar em primeiro, que hoje começou a fazer o dever de casa, e a Argentina colaborou para isso, porque ela teria que passar em segundo. Sim, Então, temos a possibilidade de ter um Brasil e Argentina na final da Copa ainda. sim, Porque eu sim. acredito que a Argentina, diante desse tropeço, talvez ela tenha complicado a sua classificação em primeiro lugar. Mas para segundo lugar, ainda acredito que esteja em aberto. É o sonho da Conmebol isso aí, com Vamos certeza. passar para o grupo. Vamos passar para o grupo Então, mas D, deixa já eu que a só gente falar um negócio. O Saraiva, eu estava falando que fim melancólico seria perder para o México, né? Mas a Argentina perder não para o se Uchoa, esqueça que nós temos Guilherme Ochoa do outro lado. perder para o Uchoa e se despedir da Copa com Dois aquela mitos musiquinha, no jogo. e se despedir da Copa com aquela musiquinha, ai, 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 está Meu amigo Giovanni, chegando a hora. você que gosta de mitos, vamos falar dos dois mitos Tá aqui, desse ó. próximo confronto. Dois mitos desse próximo confronto. É, Ó, temos de um lado o Messi e do outro o Shoa. Vai ser um duelo de gigantes, meu amigo. E meu amigo Vinícius, tome seus remédios para não infartar, porque haja coração, como diz nosso amigo Galvão Bueno. é teste para cardíaco. A Argentina é uma das favoritas, nós colocamos a Argentina e Brasil como Sim, dois favoritos. A Inglaterra, é, me ajuda a lembrar, a Inglaterra, E a Gales. Bélgica. Oi? Inglaterra e Gales. tô. Vou lembrar aqui, deixa eu pegar aqui minhas anotações que fica mais fácil. Nós colocamos Inglaterra, a Alemanha, como sempre, favorita também, né? Sim, A França como uma possível chegada também. E a Bélgica também, que a gente acreditou pelo que ela apresentou na Copa passada e pela classificação dela na FIFA, que ela poderia chegar é o também, time do videogame. Bélgica é o time do videogame. que ela poderia chegar também. Nossos palpites não foram tão ruins assim. A Argentina, a Inglaterra despontou, né? Veio de um 6-2. A Argentina, sim, veio com tropeço. E os demais eu acho que a gente acabou acertando também, né? A A França Argentina e a ganhou, o Alemanha Brasil quebraram a ganhou, banca. a Bélgica ganhou. Só a Alemanha que não, né? A Alemanha acabou perdendo para nos contrariar, porque a gente diz que ela vai Sim, bem em todas as Copas.
A gente até falou no jogo porque em 2018 ela começou aquela decadência da troca de gerações, né? De jogadores, né? O Saraiva, ontem eu vi uma declaração interessante de um jornalista aqui, que a Alemanha está vivendo o pior momento do seu futebol e também está vivendo a maldição do 7-1. Ou seja, de lá para cá, a seleção brasileira melhorou e a Alemanha piorou. Deus queira que agora ela fique 7 Copas, né? Para vingar o 7-1 sem ganhar, né? Sete De chances. preferência, Ó, ó. sem passar da primeira fase. Lembrar do Erasmo Carlos, que morreu essa semana, que dizia: 7 chances tenho para vencer. Sempre. No grupo D, nós tivemos a França, que apesar de todos os contratempos que apresentou, acabou estreando com a vitória. Parece quem olha o placar de 4-1 na Austrália pensa que o jogo foi fácil, mas a França sofreu um pouco para fazer esse resultado. Ela sofre também com os desfalques no elenco, né? Sofre também com os desfalques no elenco, né? O Benzema fora, o Kanté fora, quem mais um pouco vá fora, muita gente fora. Então, assim, poderia, se brincar o 7-1 espanhol, poderia ser da França em cima da Austrália. Mas futebol é com quem está lá dentro do campo, né? Então, a seleção francesa até que se saiu bem, só que no começo ela foi um pouquinho mal. Mas acho que se a gente for falar de começo em começo da seleção brasileira também não foi bem, não. No primeiro tempo. É, mas Entre a Tunísia e seleção. Dinamarca também tivemos um jogo muito abaixo do esperado, né? Um 0-0 também sem graça de assistir. É o jogo que aquele jogo que parece que tem 3 horas de jogo e não acaba, né? É, é, é. Não tem muito nem o que ser falado no jogo. Tem nem o que falar. Vamos pular aí a Espanha, né? La Fúria espanhola La Roja, ganhou, ganhou a sua primeira em cima da Costa Rica, poderosa Costa Rica, Giovanni. poderosa Costa Rica, que teve um momento ali em 2014 importantíssimo do seu futebol, mas que depois não só conseguiu jogar bem contra o Brasil mesmo em 2018, quando fechou aquele paredão na frente da defesa lá e o Neymar só foi conseguir furar os 90 do segundo tempo, né? Mas a seleção da Costa Rica também é um time velho, né? Pode estar aí pagando por o preço dessa geração, né? Desatualizada também, né? Tivemos também aí a questão, Vinícius, do Japão e Alemanha, né? Um jogo surpreendente, todo mundo apostava na Alemanha e o Japão surpreendeu e marcou 3 pontos. Não foi surpresa, sabe por quê? O Japão, ele desponta e vem evoluindo o seu jogo, Giovanni tinha falado isso aqui no canal, né, Vinícius? vem Já. evoluindo o seu jogo há muito tempo. E nessa partida contra a Alemanha, ficou escancarado. E eu A digo evolução do mais, futebol japonês tem sido grande mesmo. sim, e eu digo mais. Isso é projeto para futuras Copas. Mas se continuar dessa forma, a seleção japonesa vem muito forte para as próximas. A Falamos seleção, aqui a nossa torcida para as seleções asiáticas e as seleções africanas. No começo nós falamos que muita gente não acredita e nesse ano podemos ter surpresas, né? Um pouco maior, mais delas presentes, talvez nas oitavas de finais. o O Japão Saraiva, surpreendeu a mim, mas não a você também, né, Giovanni? não surpreende e vou te dizer um negócio. A seleção japonesa jogou desfalcada de dois caras. O goleirão Watabayashi e também o nosso glorioso atacante Tsubasa Uzura. Tá aí nosso Para quem perito lembra dos na seleção supercampeões, japonesa, né, é isso. Vinícius? É, Perito em cultura japonesa, principalmente os animes. pô, eu assisto direto aqui. É. Mas vamos falar a verdade sobre o jogo. É o seguinte: a Alemanha jogou demais até os 70 minutos, fez o primeiro gol,
ainda no primeiro tempo, de pênalti, né? Porque o goleirão japonês, por isso que eu falo que o Watabayashi fez falta. Porque o goleirão japonês atropelou o jogador da Alemanha, né? Depois que acabou o gás, Giovanni. Depois acabou o gás. Acabou o gás, justamente. Acabou a cerveja, na verdade, né? Vinição, que é nosso grande conhecedor da cultura alemã. Estamos apresentando para ele aí, que é a minha descendência, puxa da Alemanha. Ele é um grande É. comedor de chucrute e bebedor de chopp. Chucrute, salsicha. Vamos para o De grupo forma F, alguma, então. eu Só fazer tenho um comentário. a ascendência italiana. Meus antepassados são sicilianos. É por isso que você nasceu em Rosário, né? Agora, a Bélgica no grupo F não surpreendeu, né? Se esperava da Bélgica mais futebol, para ser sincero, né? Foi um Surpreendeu pouco abaixo do que era negativamente, esperado, né? Por isso É que surpreendeu. uma surpresa negativa, na verdade, né? justamente. Surpresa negativa, quase tomou empate da seleção do Canadá, mas é Eu aquilo que a achei gente que vinha a falando ontem. seleção do Canadá ia abrir o placar, na verdade, teve a opção. É, mas o nosso glorioso Thibaut Courtois é difícil passar daquele homem. É Vai competir com o outro Courtois, só goleiro o que chope, aparece de 4 em 4 anos para atrapalhar. Discordo. Campeão europeu com o Real Madrid. Não, mas só de 4 em 4 anos que ele atrapalha as seleções. Ah, sim, aí sim. Aí sim. é igual o nosso Guilherme Ochoa, o único e insubstituível e inoxidável. Vamos lá. A Guillermo Show, Croácia, o Capitão América, né? Que ele é o capitão da América do México. Croácia, que foi a vice-campeã na edição passada da Copa, empatou de 0-0 com Marrocos. Marrocos é um dos melhores futebols ultimamente. Futebols, não sei se está certo, tá? Ultimamente do continente africano, mas também não apresentou grande coisa nesse primeiro jogo, né? E Croácia é um time envelhecido, gente. É um time velho. Vai disputar aí a segunda posição porque Canadá e Marrocos têm um nível parecido com o dela, mas ao invés do ano passado e de outras Copas, a Croácia esse ano eu acho que não vai muito longe, não. Ainda mais que ela deve passar em segundo lugar do grupo F, ela deve pegar a Espanha, né? E só colocando aí, Giovanni, nosso português é bem dizido, meu querido. Você é o nosso glorioso Gil do placar e estamos tranquilos. Bola para frente. Então é Quase um equilibrado, professor Pasquale. quase, quase. Nosso professor Vinícius aí para nos corrigir, depois puxar as orelhas quando a gente começa a falar uns assuntos que não pode, ele dá um puxãozinho de orelha aí para a gente voltar para o foco e para seguir o roteiro. Vinicius é cirúrgico, ele fala assim: vamos voltar para o futebol? Ponto. Como sempre, ele dá aquele puxãozinho de orelha. Vocês estão fugindo do foco. Volta para o negócio. Justamente. Nós temos aí nesse grupo a vice-campeã e a terceira colocada. Deve passar as duas, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas se você for pensar que o Futebol Canadá mais deu um abaixo, né? frescor no terceiro colocado, pode ser que ele possa ganhar da Croácia, né? Mas eu não Vinícius, um descarto o futebol Marrocos também, bem não. abaixo do esperado desses dois, diferente da outra Copa. Giovanni, Cara, não, meu amigo Saraiva, você tinha falado algo, mas cortou. Pode refazer a sua pergunta? Falando assim, nós temos aí nesse grupo a vice-campeã da Copa passada e a terceira colocada. Mas o que foi apresentado para essa primeira rodada foi abaixo do esperado, diferente da edição anterior? Uma queda no futebol dessas duas seleções? Sim, surpreendeu negativamente, na verdade, os dois. Giovanni, algum comentário para fazer sobre essas duas seleções? sobre Croácia e Bélgica, Sim. já falamos. Então Acho vamos que, pular para o grupo G, então. acho que a Bélgica Vamos lá, o passa na grupo frente com muita ressalva e a Croácia deve passar em segundo e não deve seguir muito à frente, não. bem abaixo do futebol apresentado na última edição, né?
Sim. No grupo G, nós temos nosso amado, idolatrado Salve, Salve Brasil, que estreou não tão bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo voltou a ser a seleção dona da amarelinha, a pentacampeã mundial, Giovanni. Sem dúvida. Sem dúvida. Jogou muito bem no segundo tempo. O primeiro tempo não jogou nada. Absolutamente nada, mas também a Sérvia não jogou. Então foi um primeiro tempo ali truncado, Truncado. né? Truncado, estudado e tal. E o Brasil muito nervoso no primeiro tempo, como nós havíamos falado já no primeiro vídeo, muito nervoso, deixando a bola queimar muitas vezes, precipitando passe, errando passe, enfim. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, a seleção brasileira foi dona do jogo. Parecia que nós estávamos jogando contra o Chile. Então, o ferrolho suíço deu trabalho e venceu na primeira rodada. Vai vir forte para cima do Brasil? Bom, a seleção suíça tem a fama, né, de complicar muito a vida de seleções mais tradicionais que passam para oitava, quarta e as semifinais. Então, eu não duvido de nada, Que, principalmente porque qualquer oportunidade eles acabam chutando para o gol. E a forma de jogar deles, a que a gente é acostumado a ver, é essa. Faz um gol, fecha. eu acho o Vamos então. seguinte, o Pode falar, né? Saraiva, Vinição, é o seguinte, eu acho que a miscigenação, o Vinição já vai me puxar a orelha de novo, mas vamos lá. A miscigenação dos países europeus fez muito bem ao Lembrando que, futebol europeu. lembrando só cortando um pouquinho, Giovanni. Lembrando que não é nenhuma questão em relação à naturalização, a pessoa vir ou deixar de morar no país. A questão a gente está falando só no peso que isso pode gerar ao futebol, porque você É um deixa de desequilíbrio. ter a nacionalidade, né? A originária do país e passa a ser a naturalizada. O que isso influenciaria ou não no futebol? É, mas eu acho que a miscigenação fez muito bem ao futebol europeu. Muito bem. Porque antigamente, na nossa época, Saraiva, na nossa época, anos 90 e tal, o futebol europeu era muito de bola para frente, de briga e tal. Agora não, é um jogo mais jogado. Se você vê a seleção francesa, por exemplo, ela não tem tanto choque. Ela joga futebol. E isso vem de uma miscigenação que aí gera um contexto político no país, né? Também geopolítico e tal. E a Suíça tem isso, diferente da Sérvia também, se vocês for reparar. Porque a seleção da Sérvia não tem ninguém assim que é de matriz africana. Agora a seleção suíça tem. E acho que vai ser um fator complicador para a seleção brasileira. Assim como foi em 18, né? A Suíça tem essa mania de complicar a vida de várias seleções, inclusive a nossa. Bom, eu acho que nesse grupo nosso passa Brasil e Sérvia. Como nós falamos também ontem, eu queria só complementar, a Suíça, que na Copa de 2006 foi eliminada sem tomar nenhum gol na Copa e sem perder nenhum jogo. 2006. Empatou, venceu os dois primeiros jogos contra Togo e a Coreia do Sul por 2-0, depois empatou com a França em 0-0, nas oitavas de final empatou com a Ucrânia de Shevchenko, Giovanni, e perdeu Andrei nos Shevchenko. pênaltis perdeu nos pênaltis para a Ucrânia. Saiu da Copa sem tomar nenhum gol e sem perder nenhuma partida. É o ferrolho suíço em ação. Com todo Vamos, respeito, mas contra esses times aí, até o nosso time aqui sai da Copa sem tomar gol. vamos lá. O último grupo aqui para a gente falar é Portugal, que com Cristiano Ronaldo, provavelmente em sua última participação, batendo recorde, né, Giovanni? 5 Copas marcando gol.
Sim. despontou na frente de Portugal, mas não apresentou também um futebol tão vistoso. Agora eu vou te responder, mas deixa eu te fazer uma pergunta, ô Vinição, aqui. Vinição, você que é um cara bom de matemática, me diz o seguinte: como é que o Cristiano Ronaldo disputou 5 Copas em 16 anos? Em 16, É, a primeira dele foi em 2006, Cristiano Ronaldo é igual o Messi, é um ET. que deveria ter nascido em Varginha. Mas é o seguinte, eu acho que a seleção portuguesa passa, mas passa também com ressalva, porque ela não está muito acima de Uruguai, aliás, de Uruguai e Coreia do Sul, não. Pelo que a gente viu hoje, não está. Coreia do Sul e Uruguai que empataram, né? Mas um jogo também bem sem sal, mas pode acontecer qualquer coisa ainda nesse grupo ainda. Esse Pois é. grupo, eu ainda acho que há uma grande possibilidade, pelo futebol que foi demonstrado, o Gana tem muita possibilidade de passar em segundo. Só um bate-bola, jogo rápido Também. aqui agora. Qual foi o pior, a maior decepção nessa primeira rodada? Ah, Nos Amigos de Buenos Aires. Pode ver pelo nativo aqui de Consequentemente, então a Rosário. Arábia seria também a maior zebra da primeira fase? Zebra em si, Sem dúvida. sim, sem dúvida. A Argentina decepcionou perdendo o seu jogo para a Arábia e Aliás, deixando. o Saraiva, o Al-Sharabi, acho que é o nome do cara, que fez o segundo gol, é o maior ídolo do futebol brasileiro nos últimos anos. Fez um gol na Argentina e no Flamengo. Só isso Só basta. para colocar, alguém coloca aí um melhor jogo dessa primeira rodada? Melhor Melhor jogo: jogo, Alemanha e Japão. melhor Foi um jogo. jogo bom, né? Foi um jogo equilibrado, em que no final foi vencido porque acabou o gás do time alemão, né, Giovanni? Justamente. Acabou o gás do time alemão. Eu acho que eles esqueceram de comprar na Rússia. Vinícius, concorda? Esse foi o melhor jogo da primeira fase? Concordo. Na verdade, para mim foi a melhor virada da Agora é o Copa do seguinte, Mundo Escolhendo até o cara. por isso, né? presente momento. Você vê um futebol que estava sendo bem apresentado, o Japão jogando, tentando equilibrar o jogo, aí de repente acaba o gás, o Japão cresce na partida e tem esse final, como diz, dramático para o time alemão e surpreendente para o time japonês que acreditou até o final. Sim, sim, é isso. Mas o Saraiva e Vinição, agora, e o pior jogo? Eu acho que esse é mais difícil da gente escolher, né? Nós tivemos alguns jogos de nível bem baixo que realmente deu trabalho para assistir. E por incrível que Espanha, pareça, todos os Espanha e jogos Costa 7 da Rica. manhã, hein? Espanha e Costa Rica. É um jogo. Não, Embora o mas 0-0 seja um placar chato, talvez assistir um jogo que você vê um time de um nível padrão A e um lá de padrão D, talvez seja talvez um jogo mais chato de se assistir ainda também. Pode ser que sim. não, claro, mas É assim, a bom, gente, é bom só para quem estava torcendo para aquele time, né? Porque quem torceu para a Espanha amou o resultado, amou o jogo. Mas claro. para o outro público em geral é um jogo chato de se assistir, porque Mas só um time joga. o Saraiva, se você perguntar para qualquer jornalista do Marca, do Mundo Deportivo ou do AS, por exemplo, eles vão falar que a Espanha bateu em cachorro morto também. Então, assim, talvez eles escolham também um jogo que não seja o da Espanha. O que a gente está falando aqui é de dois times que tentaram jogar futebol. E eu acho que foi o único caso Alemanha e Japão. Até Esse não, porque, esse como o melhor. O Vinícius colocou como pior, né, Vinícius, da Espanha, né? Da Espanha para assim, mim foi o Porque é pior. é um Pior de se jogo, assistir. é um jogo que não tem graça, Giovanni. Só um time jogou. Só tá, não. só a seleção da Espanha que procurou o jogo. Tanto é que fez
7. Nós tivemos muito 0-0, foi difícil de assistir também. Porque um jogo 0-0 ele fica bem sem graça, e não foi nem só porque tem muitos jogos 0-0 que são bons. Mas nesse caso foram sem graças mesmo os jogos. É um baixo futebol apresentado, não tivemos criação, não tivemos jogadas que empolgaram. Mas Mas eu ainda talvez um fico. placar de 7-0 seja mais difícil de assistir, porque não tem essa compensação. Um time é bem descompensado em relação ao outro. Sim, mas eu ainda fico com Dinamarca e Tunísia, porque parecia que eu estava comendo um jiló. Giovanni, você quer encerrar nosso segundo bloco aí e Ah, partir tem para o 2 minutos terceiro e para meio análise ainda. dos postos? Acho que a gente pode ficar por aqui e retomar para falar da rodada Ah, seguinte agora, os primeiros você que jogos. sabe. Então, tudo bem, vamos retornar aqui para a última fase de hoje, para falar dos jogos de amanhã. Eu acho que a seleção Qatari vai perder de novo.